tarde para você, Globo Esporte começando e bora falar logo de Flamengo. Venceu a primeira nesse Brasileirão, 2-1 sobre o Vitória, mesmo não jogando muito bem. O time contou com o brilho desses dois caras aqui, ó, Rossi e Cebolinha. O Flamengo bem abaixo das expectativas. Mais eficiente. 2 finalizações, 2 gols. Foi assim o primeiro tempo contra o Vitória. Um jogo não muito bom. Esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições. Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas. E mesmo assim, sem refino técnico e jogando mal, o Flamengo foi para o intervalo vencendo por 2-0. Pulgar arriscou de fora, golaço! Gol! Primeiro, o Cebolinha tocou para o Pulgar, que fez isso aí. Foi uma pintura no Barradão! E no último lance do primeiro tempo, o Léo Ortiz lançou bonito para o Cebolinha dominar e ampliar. Everton Cebolinha dominou, tirou, bateu no canto! Gol! De um cara que pede passagem! Vive bom o início de 2026! Estou vivendo um momento muito bom, muita confiança para jogar, as coisas estão dando certo também, isso é o mais importante. Mas para o Flamengo as coisas quase não deram certo. O Vitória voltou do intervalo doido para empatar. Parte do campo de defesa, Renato Kaiser. Ele contra Léo Ortiz. E no contra-ataque, o Renato Kaiser protegeu bem e Mateuzinho aproveitou para diminuir. Deu sobra, Mateuzinho bateu! Gol! 10 minutos depois, o Alexandro derrubou o Natan Mendes na área. Está marcado o pênalti para o Vitória! Na cobrança, Renato Kaiser contra Rossi. Rossi vive um momento extraordinário. O Vitória ainda assustou, mas o Flamengo segurou o resultado. 2-1. Primeira vitória do time nesse Brasileirão, mas ainda com muito a melhorar. Ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. E você viu aí que o Rossi pegou mais um pênalti no Flamengo. Agora, das 26 cobranças, ele defendeu 10. Tá boa a arte aqui, hein? Uma ainda foi na trave e outra foi para fora. Aquela isolada do Dembélé, do PSG, na final do Intercontinental, todo mundo lembra. O goleiro argentino manda muito bem nos penais, a gente está vendo. O Rossi, inclusive, acertou o lado das batidas em 17 dessas 26 cobranças. Contra o Vitória, voltou a escolher o lado certo, defendeu o pênalti do Renato Kaiser. Foi uma pancada, convenhamos. O Flamengo tá bem servido demais com o Rossi no gol, essa que é a verdade. E o Paquetá chegou a 100 jogos com a camisa do Flamengo. Só que essa volta dele ainda não é aquilo que a torcida estava esperando. Na semana passada, contra o Internacional, ele errou um passe que gerou o gol do Borré. E ontem aconteceu a mesma coisa e tá dando um azar danado. Paquetá errou o passe no campo de ataque e esse passe errado gerou o contra-ataque para o Vitória. Renato Kaiser recebeu na frente, a zaga também deu mole, né? Tinha um monte de gente ali na jogada, ninguém conseguiu parar o Kaiser. E aí o Mateuzinho foi quem aproveitou e fez o gol. Agora, apesar desse início ruim do Paquetá, o Felipe Luiz continua confiante que as coisas vão melhorar. Hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Falando em voltar, já sabemos que se o Flamengo ganhar de novo do Vitória lá no Barradão, vai ser por 2-1, né, gente? Porque nos últimos 7 jogos no estádio, foram 6 vitórias por esse mesmo placar e um empate. Todos esses jogos pelo Brasileirão. Uma coincidência curiosa e boa para o Flamengo, é sempre 2-1 na veia. O Flamengo jogou muito mal contra o Vitória, mas venceu a primeira partida. O Vene tá certíssimo. No final das contas, eu sempre falo,
Daqui a um ano, tu olha o resultado ali? É isso. Ninguém nem lembra o que estava ali dentro, mas tem algum sinal de alerta acendendo? O Vene já vai comentar. Aí tem. Antes da gente comentar, vamos assistir tudo desse jogo. Pra quem não viu, pra quem viu, vamos relembrar. Na volta, o Vene tem informação e o Vene tem opinião também. Rodolfo. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha encontrou Pulgar, que de fora da área mandou uma bomba no ângulo do goleiro Gabriel. 1-0 Fla. O Vitória foi pra cima de olho no empate. Numa arrancada, Renato Kaiser entrou na área e tentou o chute, mas a zaga do rubro-negro carioca fez a bola ir pra fora. Já no final da primeira parte, aos 48 minutos, Léo Ortiz deu um belo lançamento para Cebolinha, que na entrada da área dominou a bola e tirou o Camutanga da jogada. Ele chutou no canto para marcar o segundo para o Flamengo, 2-0. No segundo tempo, foi o Vitória quem dominou o jogo. Aos 6 minutos, Renato Kaiser foi lançado na área e numa bela jogada tocou para Mateuzinho chegar chutando e diminuir, 2-1. O Flamengo teve oportunidade de marcar o terceiro no placar, mas o camisa 19 chutou para fora. Aos 16 minutos da segunda fase, pênalti para o Vitória. Natan Mendes foi derrubado dentro da área e o árbitro Rafael Claus marcou a penalidade, que poderia ser o gol de empate do time baiano. Renato Kaiser foi para a cobrança e Rossi mais uma vez fez uma grande defesa, salvando o Flamengo. O Vitória teve mais uma oportunidade de empate com um balaço de fora da área, mas não conseguiu mudar o resultado. Final, Vitória 1, Flamengo 2. O primeiro triunfo do Carioca no Campeonato Brasileiro em 3 jogos na competição. Saiu com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo e isso nos levou... Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, claro, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir, muito caminho para percorrer. No Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Flamengo é o Mirassol, mas somente no dia 25. Antes disso, o rubro-negro tem o Botafogo pela frente no domingo de Carnaval pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E também o Lanús, dia 19, no primeiro jogo da Recopa. Muito bem, quarta-feira, bebê. Vamos começar com tudo essa quarta-feira, Vene Casagrande? Bora que bora. Você de casa participa com a gente no nosso Twitter, #SBT Esportinho. Põe na tela aqui, por favor, o povo conversar com a gente, manda a sua foto, o que você tá fazendo? Tá de bobeira na cama, deitada, acompanhando o SBT Esportinho, se você não é herdeiro, ou se você não tá com a vida ganha ainda, ou se você não tá aposentado, você tá no trabalho, tá na hora do almoço, manda pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês, fica com a gente, bota na tela, Vene Casagrande. Eu achei que dava. Achei. Muita gente achou, Fernandinha. Tu achou, Lucas? Não. Muita gente achou. Aí acabou a luz na minha casa. Aí eu falei, que bom que eu entendeu? Tava tão forte o meu coisa no 220. Sabe o que é que eu tô falando? Eu sei, ué. Aí acabou a luz da minha casa. Mas vamos falar sério agora, Vene. O Flamengo não fez uma partida espetacular, mas eu sempre falo isso aqui, a gente nunca pode desprezar o adversário, né? O Jair sempre vem muito bem amarrado, ainda mais contra os times cariocas que ele recebeu, que trabalhou mais de 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Quais foram as falhas do Flamengo para você, Vene Casagrande? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas. É o seguinte, eu vou começar a minha análise pegando uma frase do Felipe Luiz, que para mim foi a frase da entrevista coletiva dele. É melhor ajustar a equipe vencendo do que perdendo. E eu concordo com ele, a gente brincou aqui antes do VT rolar.
que o que importava nesse jogo para o Flamengo era a vitória, justamente pela pressão que estava sendo em cima do Flamengo, por conta dos resultados negativos nesse início de Campeonato Brasileiro. E sem sombra de dúvidas, o Flamengo vai disputar esse título. Dito isso, Fernandinha, vamos lá. Eu não vou ficar aqui apenas reclamando do Flamengo, levantando pontos negativos, que são vários nessa partida, porque, de fato, o Flamengo jogou muito mal. Eu vou me apegar aos pontos positivos. Quais são os pontos positivos? A gente está vendo o Flamengo novamente fazendo um gol de fora da área, que foi um golaço do Pulgar. A gente está vendo o Flamengo ser muito efetivo, porque o Flamengo chutou apenas 2 vezes ao gol do Vitória e nas 2 vezes conseguiu fazer o gol. A gente está vendo um Flamengo que ainda está em período de pré-temporada, porque o Flamengo vai completar amanhã 30 dias da reapresentação. Claro, tem muita coisa a corrigir, sobretudo a parte física. Aí sim pode ter uma cobrança. A parte técnica, a gente sabe que quando você não tem a parte física no seu auge, a parte técnica vai cair de rendimento, que é o que está acontecendo. Eu não acho justo, por exemplo, alguns torcedores ficarem apenas reclamando. As pessoas não estão mais desfrutando, porque toda vez que o Flamengo ganha, o torcedor apenas critica. Aí quando perde ou empata, tá vendo. Parece que o torcedor ele não consegue mais desfrutar uma vitória do Flamengo. E venceu fora de casa. Jogar contra o Vitória no Barradão, embora o Flamengo tenha sucesso lá nos últimos anos, mas é sempre muito complicado. Tanto é que ontem foi mais um jogo difícil. Então, repito, vai chegar no final do Campeonato Brasileiro, ninguém vai lembrar que o Flamengo jogou mal contra o Vitória e só vai pensar nos 3 pontos conquistados. E é isso que é importante nesse momento. E repito a frase do Felipe Luiz, é melhor fazer ajustes, e são vários ajustes que o Flamengo precisa fazer para o restante da temporada, mas é melhor você fazer ajustes vencendo do que perdendo. Vamos lá, imagina se o Flamengo tivesse perdido ontem, Fernandinha, como é que não estaria? Empatado, né? Ou até mesmo empatado, como é que não estaria o Ninho do Urubu nesse momento? Um caldeirão. Agora, óbvio que alguns jogadores precisam evoluir bastante. O próprio Léo Ortiz fez uma partida terrível, uma das piores partidas dele com a camisa do Flamengo. Mas no segundo tempo, o que ele fez? Ele deu um passe maravilhoso para o segundo gol, que foi o gol do Cebolinha. Inclusive, o Cebolinha é outro ponto extremamente positivo nesse início de temporada. Está jogando muita bola. Hoje, para mim, é titular. Então, Fernandinho, assim, jogou mal? Jogou mal. Mas na tabela tá lá, 3 pontos conquistados e era isso que importava nesse momento. Lucas, a gente começa a entender o futebol, às vezes dá uma misturada de você ser torcedor e ser consumidor, né? Você vai no restaurante pra comer, você come um prato, tá gostoso, você vai embora. Aí quando você começa, mas não tem toques de limão, mas essas flores do não sei o quê. Aí você começa a ficar mais chato do que legal. Eu acho sim que tem que ter a cobrança. O nível que chegou o Flamengo, que chegou o Palmeiras na última década, o nível de investimento, tem que ter a cobrança. É difícil não só ganhar, mas se manter campeão, que é o que o Flamengo faz, que é o que o Palmeiras faz. Mas, poxa, é início de temporada, você começar a tratar como terra arrasada ou como um grande problema, vocês acham que o Felipe Luiz, da categoria que ele tem, ele não está enxergando o que é para retocar? E tem coisas que não estão ao alcance dele. Aliás, não está ao alcance de ninguém. A gente está falando de seres humanos. No início de uma temporada, o Flamengo jogou o Mundial, o ano acabou mais tarde para o Flamengo, o tempo de férias, um ano que começou antes. A gente está num Brasileirão em pleno janeiro, Lucas. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não, perfeito, Fernandinha. Boa tarde, primeiramente, para você, para o Vene também. Prazer estar aqui com vocês de novo. A sensação que passa do torcedor do Flamengo para o público de uma forma geral é que o Flamengo ele entra em campo contra ele mesmo e não tem um adversário do outro lado. Essa Como diz o Vene Casagrande, né? Flamengo, crise você faz em casa. É isso, entendeu? Porque, gente, o Flamengo ontem estava enfrentando uma equipe que é importante até lembrar, e para quem não sabe, o Vitória ele está se preparando único e exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. O Vitória é uma equipe que no Campeonato Baiano, no Campeonato Estadual, não está levando a sua equipe principal. Nem sequer o técnico, Jair Ventura, está na beirada de campo nos jogos do Vitória no Campeonato Baiano. O Vitória está levando uma equipe completamente alternativa para os jogos do Campeonato Baiano, olhando para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vitória ontem enfrenta o Flamengo focado na parte do Flamengo e preparado para enfrentar o Flamengo. E é importante lembrar, o Vitória tem um elenco bom, sim. Renato Kaiser é um bom jogador. O que o Mateuzinho fez no Campeonato Brasileiro do ano passado foi um absurdo e, pelo visto, vai ter um Campeonato Brasileiro também bom agora em 2026. Então, o Flamengo ontem enfrenta um grande adversário num estádio super difícil de jogar, que é o Barradão. Então, o Flamengo tinha um adversário difícil a se jogar e eu acho que a torcida do Flamengo em si ela tem que comemorar a vitória. É claro, tem pontos negativos, sem dúvida nenhuma. Estava falando até aqui com o Veneno Off que, ao meu ver, tem alguns jogadores do Flamengo que ainda não chegaram em 2026, que é o caso do Léo Ortiz, é o caso do Léo Pereira,
é o caso do Arrascaeta, é o caso do próprio Pedro, que ontem fez mais uma partida muito ruim. Mas será que as pessoas acham que esses caras vão jogar 12 meses bem? Não, não vai. Perfeito, Fernanda. Mas A gente pode dizer aí que um jogador consegue jogar num prime 6 meses. Num prime. Assim, ele pode ter uma quedinha da curva dele e continuar jogando bem. Se você pega um Arrascaeta da vida, o prime, ele é sobrenatural. Ele, mais ou menos, é muito bom. Então, né, não vai jogar de janeiro a dezembro. Então, se ele não tá agora, daqui a pouco vai, entre aspas, engrenar esse O jogador. Arrascaeta, por exemplo, que você citou na temporada passada, ele não jogou o Campeonato Carioca. É isso. Ele foi preparado para o restante da temporada. Não dá, Teoricamente, não dá. ele começou em março. Não dá Não tem pra como. fazer. Inclusive, o Flamengo, ele teve uma queda na temporada passada, que foi na reta final do Campeonato Brasileiro, e colocou em risco o Campeonato Brasileiro. Eu acho que todas as equipes vão ter uma queda. A questão é, o Flamengo começou com queda. Esse é o grande ponto. E eu concordo com o Lucas. Vários jogadores precisam evoluir, vários. Só que o que, entre aspas, deixa o Felipe Luiz confortável é que a equipe, não é apenas um jogador. Por exemplo, o torcedor que critica o Lucas Paquetá. O rapaz acabou de chegar. Ele está chegando num contexto totalmente diferente. As pessoas comparam com o Jorginho. Ah, o Jorginho chegou muito bem. O Jorginho chegou muito bem a um Flamengo que já estava muito bem. O Paquetá não. A equipe ainda está se ajustando. O próprio Paquetá não tem uma posição. Cada momento ele está jogando uma posição. Então é muito mais difícil também ele se readaptar ao futebol brasileiro dessa maneira. E se readaptar em 2 aspectos aí. O primeiro, ao futebol. Ah, mas Fernanda, ele já performou muito bem aqui. Mas ele fica tanto tempo na Europa, os melhores campos, os melhores vestiários, tudo de bom. Aí ele vai jogar no Barradão. Com todo respeito, aquele gramado ontem ali... Você sabe o motivo? Imagina. Explicaram. O quê? Porque teve praga na grama. Praga. Aquela praga, e acabou atrapalhando o gramado. Tudo isso você tem que levar em consideração. Fora ele se adaptar também ao calendário. Ele vai chegar aqui e vai encontrar um calendário, Lucas, completamente diferente do que ele encontrava na Europa. Não, com certeza. E vai demorar esse tempo de adaptação. É outro futebol, é outra intensidade, é outro jogo. Então, é para ter paciência. Eu sempre mantenho a postura muito clara com relação ao Paquetá. Eu acho que o Paquetá é um grande jogador e eu tenho certeza que o Paquetá vai dar certo no futebol brasileiro. É questão de paciência. Para o Paquetá e também para o Flamengo como um todo. O Vene, que acompanha mais perto, pode até falar mais sobre isso. Mas o Flamengo ele sofre na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores do ano passado. Ou seja, nitidamente, a curva, né, de ascensão técnica do Flamengo, ela no ano passado ela deu indício que foi no meio da temporada. Ali no mês de junho, julho, agosto, provavelmente foi a ascensão do nível técnico do Flamengo. Então, ou seja, é para esperar, porque sem dúvida, comparado com o que o Felipe Luiz trabalhou na temporada de 2025, provavelmente esse início vai ser turbulento. E depois desse início turbulento vai vir um bom futebol do Flamengo, né? É porque a gente está vivenciando um calendário totalmente diferente. É a primeira vez que isso acontece, o Campeonato Brasileiro começar tão cedo, junto com outras competições. Então tudo está sendo novidade, não só apenas para a gente que consome e trabalha com futebol, mas também para os jogadores. E tem também o aspecto anímico, tá, Fernandinha? Porque assim, a gente está falando de ser humano. Até esses jogadores pegarem aquela vontade de novo de vencer. E assim, estamos falando de um elenco que tem 30 jogadores. Cada jogador reage de uma maneira após você ter um ano de sucesso, como foi em 2025. Então, assim, ainda tem esse aspecto anímico também. Eu acho que o torcedor rubro-negro, ele precisa desfrutar do momento. Eu vejo nas redes sociais, gente, o Flamengo ganhou. Eu fui entrar, fiz a besteira de entrar ontem no Twitter. Sério, parecia que o Flamengo tinha tomado uma goleada. Porque as pessoas só reclamam, as pessoas não desfrutam mais do momento, da vitória. O Flamengo venceu, comemora os 3 pontos, são 3 pontos extremamente difíceis, sobretudo pelas circunstâncias, porque o Flamengo jogou muito mal. Merecia a vitória? Não, mas futebol não é meritocracia, a gente sabe disso. E o maior problema de a gente estar num calendário atípico, que a gente nunca viveu, que é o caso de começar um Brasileirão em janeiro, e o Flamengo não ter um início de ano muito bom, o que é natural, não tem o que adaptar. É o mesmo treinador, praticamente os mesmos jogadores, então ele vai só entrar no ritmo, vamos dizer assim, não só anímico, mas também físico. Isso é o mais importante. O mais importante para o Flamengo é isso aí, é não deixar ponto pelo caminho. Não vive uma boa fase, eu acho que todo mundo tem certeza que vai melhorar, não tem como o Flamengo não melhorar, e não perder pontos pelo caminho, porque você não está numa fase boa, mas ninguém quer saber, o campeonato já começou. E aí você perdeu já 3 pontos ali num jogo, mais 3 pontos, então isso aí é para, como diz a nossa Silene, glorificar de pé. Aí você vê o rival Palmeiras ganhando. É isso, é pontos pelo caminho, não importa o que tem dentro daquele resultado, meus amores, tem que comemorar quem é Flamengo. Vamos parar de reclamar um pouquinho? Olha aqui, ó. Quem foi fundamental no segundo tempo foi o goleiro Rossi, que chegou à marca de 10 pênaltis defendidos com a camisa do Flamengo.
pegou essa bomba aí do Renato Kaiser, poderia ter deixado tudo igual, tava 2-1 na ocasião. E o Vitória até estava com um volume interessante de jogo nesse momento do pênalti. Eu falei, ih, gente, vai dar ruim pro Vene Casagrande, hein? Teve gente até lá em casa que tomou um susto, Fernandinho. Vocês acharam o pênalti? Que isso, Vamos Vene, olhar Eu confesso que eu fiquei na dúvida, Eu cara. achei que foi muito pênalti, Vene. eu não sei se eu falaria muito, mas eu acho que é fiquei na pênalti, dúvida. né? Vamos olhar aí o lance do pênalti, tá aí, ó. Pode soltar, por favor? É um pênalti. É pênalti. Né? Mas não sei se é muito pênalti, não. Eu acho que é pênalti. Isso mostra também como a questão física tá abaixo, né? Porque nitidamente o Alexandro perdeu o tempo de bola. Perdeu. Inclusive, ele fez um jogo muito abaixo. E assim. coisa difícil, E né? é raro de ver o Sim, Alexandre jogar na jogar seleção tão mal brasileira, assim. né? Agora, essa batida de pênalti do Kaiser aí, na outra câmera do Plin, eu falei, nossa, que defesa do Rossi. Mas essa câmera da gente vê que realmente quem estuda consegue pegar. Foi uma batida muito forte, mas foi uma batida numa altura que é até boa pro goleiro, que sabe o canto que o cara pode bater. Ele estudou, isso é informação, Vene Casagrande, sua? Ele estudou as batidas do Kaiser, o Rossi? Informação, hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo e a gente estava conversando assim, eu falei, caramba, o Rossi mostrando que ele é muito bom em pênalti. Aí essa pessoa até brincou, mas isso não foi sorte ou por acaso. Ele estudou muito a batida do Renato Kaiser, toda a equipe que trabalha com o Rossi também, preparador de goleiros, enfim. Então não foi algo por acaso. Tanto é que, de fato, se você olhar o lance, ele já pula pro canto realmente, porque ele já sabia que o Kaiser ali, ou pelo menos ele imaginava que o Kaiser fosse bater naquele canto ali. Então é legal a gente trazer esses bastidores aí, porque não é algo por acaso. E tem uma trabalho coisa assim, também. Ele faz aquela caminhada provocativa que o goleiro tem que fazer, que aí mostra pro batedor que o gol nem é tão grande assim, hein, irmão? Ele dá uma caminhada pra trave e volta, o Rossi. Depois me parece que eu acho que é o Emerson Royal que fala alguma coisa no cangote do Kaiser. Aí eu falei, olha, essa hora pro cara acertar esse pênalti, ele tem que ter um mental muito firme. Aí o que acontece nessa hora pro batedor? Ele bate na batida de segurança dele. Porque tem vários elementos acontecendo ali. Ele pensa, eu vou bater na minha batida de segurança. E aí o Rossi vai prontinho pra batida de segurança que ele estudou. Que ali deu pra ver que ele vai muito seguro, né? Ele pula até um pouquinho antes do pé de apoio do Kaiser, mostrando mesmo que ele já tinha certeza no canto que o Kaiser ia bater. E o Kaiser, que eu até estava ontem em casa, quantos anos está com o Kaiser, gente? O Kaiser parece que tá um tempo jogando Mas bola. Mas ele parece jovem, né? Parece jovem. Quantos anos aí? A produção pode ver quantos anos está o Kaiser. Deve estar com uns 28. Eu falei, gente, ele já está um tempo no futebol. Vamos lá, o que a gente vai botar agora, Igor Pérez? Fala pra mim, a arte do desempenho. Ah, tem uma arte, eu achei que era só pra ler. Coloca a arte aí do Rossi. Muito bem, esses são os números. Pra quem não pode ver, eu vou contar pra você, ó. 26 cobranças, 14 gols sofridos, 10 defesas, uma cobrança pra fora e uma cobrança na trave. Então, de 10 defesas, 8 ele pegou mesmo, Lucas. Você que tem um pegador de pênalti no seu time, né, que é o Léo Jardim, é sempre bom ter essa segurança, né? Eu tive muitos anos o meu Gatito Fernandes. O Gatito era garantia de que se tivesse 10 pênaltis, ele ia pegar 8, assim. Ele tinha uma capacidade, inclusive tem uma história dele com o Jair Ventura, que é o treinador hoje do Vitória, naquele jogo contra o Olímpia. O Gatito nem era o titular, ele entra... 2017. Ele entra no decorrer daquele jogo, só que antes do jogo começar, ele diz ao Jair, professor, se tiver pênalti, você precisar de mim, eu garanto 2. Ele garantiu pro Jair, o Gatito, que ele pegaria 2 cobranças e ele pegou 3. E ali ele se transformou num grande personagem, daí fez uma história, uma carreira lindíssima no Botafogo. Aliás, um beijo pra ele, pra Sil, pra toda a família do Gatito Fernandes. Agora, é sempre bom, Lucas, ter um pegador de pênalti, um goleiro pegador de pênalti. E se o Flamengo hoje tem a taça da Libertadores do ano passado, muito por conta desse cara aí, não é? Sim, e o início do Rossi no Flamengo, ele foi até um pouquinho conturbado, né? Assim, tinha um descrédito por parte da torcida. E agora o Rossi, ele se reinventa e passa a ser um ponto de segurança no elenco do Flamengo, né? E, inclusive, esse aproveitamento, o Rossi, ele me surpreende. É um aproveitamento de quase 50% de cobranças defendidas de 26. Ele sofre apenas 14 gols, ou seja, defende 12.
Tu viu? Por quê? A gente achou outro bom na matemática. É. Graças a Deus, gente. Tu viu? Ufa! Ele fez agora essa Se deixar com a gente. Se deixar pra gente, Lucas, a gente não tá falando 2 com 2, a gente tá aqui, ó, pegando a calculadora. 2 mais 2, 5, beleza, tamo juntos. Que loucura. Pode terminar, Lucas, por favor. Não, mas é um grande que você é bom goleiro. na matemática. É um grande goleiro, então assim, o Flamengo está muito bem servido. O Rossi, ele estragou o sonho de todo torcedor que não era flamenguista na Libertadores do ano passado, O né? seu não? Não. O meu? Não. Eu nem lembro do jogo, inclusive, Fernando. tá. Tô só citando aqui por alto. Mas é um grande goleiro e eu acho o Rossi muito bom. Nem todo mundo coloca, mas eu coloco o Rossi como um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro por todas as questões. Pega pênalti, com a bola no pé, é incrível. Então, assim, eu gosto muito do Rossi. Agora, Eu acho que ele tem com a esse bola no destaque. pé ainda o torcedor rubro-negro tem uma pontinha de insegurança. Você acha, Vene Casagrande? Só um negocinho assim. Eu acho que o problema não é o torcedor rubro-negro ter insegurança. O problema é o Rossi que tem segurança demais. Entende? Entendo. Excesso de confiança. E aí ele acaba fazendo algumas coisas que dão um certo arrepio nos torcedores. É bom. É igual relacionamento. Tem umas coisas que você vai e que você tem, mas tá maluca. Não, é pra dar um negócio. emoção, né? Entendeu? Aí quando Na você vida acha precisa ter que ele coragem. vai perder, ele só te deu o quê? Uma emoção, Vene. É isso. Entendeu? E tudo, tirando o Fla-Flu, né? Que deu um probleminha lá, não foi? Foi. Foi. Contra o PSG, por exemplo, ele fez de tudo. Fez de tudo. Esse dia ele falou, vou testar o torcedor. Vamos ver se o coração tá bom. Ô, Lucas! A diretoria do Flamengo segue firme no mercado da bola em busca de um novo atacante para reforçar o elenco na temporada. Mesmo contando com nomes de peso no setor ofensivo, o clube entende que é necessário agregar mais qualidade e poder de decisão ao grupo. Nas últimas semanas, alguns jogadores chegaram a ser ventilados no noticiário rubro-negro, mas até o momento nenhuma negociação avançou para um acordo concreto. De olho nas oportunidades, o departamento de futebol passou a monitorar com atenção o mercado europeu. A estratégia é clara: buscar um nome que una juventude, experiência internacional e alto poder de finalização. Dentro desse cenário, um jogador começa a ganhar força nos bastidores da Gávea. Trata-se de Igor Thiago, atacante do Brentford e um dos principais artilheiros da atual edição da Premier League, ficando atrás apenas de Erling Haaland na disputa pela artilharia. Aos 24 anos, o centroavante brasileiro vive grande fase no futebol inglês, chamando atenção pelas atuações decisivas e pelo faro de gol apurado. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Igor Thiago construiu trajetória sólida na Europa até alcançar destaque na Inglaterra. Sua multa rescisória junto ao Brentford está fixada em 35 milhões de euros, valor que, segundo informações internas, o Flamengo já teria reservado para investir na contratação de um novo atacante. A possível chegada do jogador começa a empolgar parte da torcida, que vê em Igor Thiago um nome capaz de elevar ainda mais o nível do ataque rubro-negro. Além disso, o bom momento do atacante também tem repercutido fora dos clubes. Ele estaria sendo observado pelo técnico Carlo Ancelotti para futuras convocações e amistosos da seleção brasileira. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo trabalha com cautela, mas mantém a convicção de que fará um movimento forte no mercado. O objetivo é claro: trazer um atacante de impacto para manter o clube no mais alto nível das competições nacionais e internacionais. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Igor Thiago seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.